me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. E puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Só vocês, te amarei, te amarei. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor que encaminha nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco. Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, no dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado, também nós somos convidados a morrermos para o pecado e ressurgirmos para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Irmãos e irmãs, com alegria entoemos nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por
por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, nós vos adoramos e glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amado. Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estás à direita do Pai, piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas, na terra aos homens, por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens, por Ele amados. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade, e dai-nos amar o que ordenais para conseguirmos o que prometeis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Deus nos fala. Que possamos sempre ser humildes em buscar a sabedoria e as diretrizes daquilo que é digno do nosso Senhor. Invoquemo-os para que Ele tenha misericórdia e nos auxilie. Ouçamos a sua palavra. Leitura do livro do Êxodo. Assim diz o Senhor: não oprimas nem maltrates o estrangeiro, pois vós foste estrangeiro nas terras do Egito. Não façais mal algum à viúva e nem ao órfão. Se o maltratardes, gritarão por mim, e eu ouvirei o seu clamor. Minha cólera então se inflamará, e eu vos matarei à espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e órfãos os vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não sejas um usuário dele cobrando os juros. Se tomares por penhor o manto do teu próximo, não deverás devolvê-lo antes do pôr do sol, pois é a única veste que tem para o seu corpo e coberta que ele tem para dormir. Se clamar por mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Irmãos, sabeis de que maneira procedemos entre vós, para o vosso bem. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar de tantas tribulações. Assim vos tornastes modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. Com efeito, a partir de vós, a palavra do Senhor não se divulgou apenas na Macedônia e na Acaia, mas a vossa fé em Deus propagou-se por toda parte. Assim, nós já nem precisamos de falar, pois as pessoas mesmas contam como vós nos acolheste e como vos convertestes, abandonando os falsos deuses para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra do castigo que está por vir. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles reuniram em grupo, e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, seja por nós nossos pecados. 30º domingo do tempo comum, e nós, daqui 3 semanas, encerramos o ano litúrgico. Nós estamos acompanhando o Evangelho de Mateus, o capítulo 22, e o contexto é a proximidade da paixão. Jesus está a poucos dias da sua morte. E os fariseus se reuniram em grupo para achar um jeito de pegar Jesus por meio de perguntas e encontrar um motivo para apontá-lo e assim que ele fosse condenado. Semana passada eles já estavam tramando a morte de Jesus e perguntaram: Mestre, é lícito pagar imposto a César? Lembram? Hoje, a continuação, eles estão tentando arrumar um jeito de condenar Jesus. A pergunta é: Mestre, qual o maior mandamento da lei? Dependendo da resposta de Jesus, eles teriam um motivo para apedrejá-lo, se Jesus respondesse algo contrário à lei judaica. E é claro que Jesus não responde, meus irmãos, porque Jesus é a encarnação da palavra de Deus.
No fundo, Jesus apresenta o resumo de toda a lei e dos profetas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eis o resumo da lei. Eis o resumo da Escritura. Dois amores: o amor a Deus, por um lado, e do outro lado, o amor ao próximo. Dois amores que aparentemente parecem se opor, de modo que, se eu amar o ser humano, eu não consigo amar a Deus, ou o contrário. Mas isso não é verdade. São dois amores diferentes, mas que se encontram e se complementam, de modo que um não subsiste se não houver o outro. São João, na primeira carta, em sua primeira carta, vai dizer que não tem jeito de amar a Deus, a quem eu não vejo, se eu não consigo amar o outro que eu vejo. Meus irmãos, primeira coisa, o primeiro mandamento: amar a Deus. Alguns pontos sobre o amor a Deus, que a liturgia de hoje nos sugere. Primeiro ponto: o amor a Deus deve ser exclusivo, integral. Olha o que diz Jesus, a lei da Torá: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Coloca a mão no coração aí. Todo mundo errou. Muito bem. Para nós ocidentais, o coração é aqui sinônimo de sentimentos, não é? Para o semita, lá na região de Jesus, o coração, ou seja, onde residem os sentimentos, é aqui, a cabeça. Coloca a mão no seu entendimento. Para o semita, o entendimento está no coração. É o contrário de nós, né? Ocidentais. Só uma curiosidade bíblica, né? Porque se um semita ou um judeu vai falar de sentimentos, eu estou apaixonado, ele vai fazer assim: nossa, eu estou apaixonado, né? A gente vai pôr a mão aqui, né? Só uma curiosidade. Ora, meus irmãos, coração, a fonte dos sentimentos, entendimento, que é o pensar, a mente, e a alma, que é onde reside o âmago do nosso ser. Entendimento, coração e alma resume a nossa totalidade como ser humano. No fundo, Jesus está dizendo assim: o amor a Deus deve ser integral, porque Deus quer ser amado na nossa totalidade e não quer dividir esse amor com ninguém. E que nos deixa a liturgia hoje a nós questionarmos: será que o amor que Deus deu para nós, que nós acolhemos em nosso batismo, será que nós estamos devolvendo integralmente para Deus? Ou ainda nós temos ídolos dentro de nós, com quem nós dividimos o nosso modo de amar? Eis a questão. Os ídolos podem ser diversos: os afetos, o prazer desmedido, desordenado. Os ídolos podem ser o dinheiro, a busca compulsiva por ter. Os ídolos podem ser um ser humano que você colocou no lugar de Deus. Será que o nosso amor está sendo devolvido integralmente para Deus? De todo o coração, toda a alma, todo o entendimento. Ele quer todo o amor que nós temos. E Deus não aceita outra forma. É um Deus que nos diz os textos do Antigo Testamento, um Deus ciumento. Sabe aquela namorada que só o seu olhar do lado já a enfurece? Assim é Deus. Por quê? Por que Deus é assim? Porque Deus nos ama de maneira integral e exclusiva. Ele nos deu a cada um de nós individualmente o que Ele tinha de mais precioso. Ele nos entregou, que é o seu Filho. Entregou para ser sacrificado individualmente por cada um de nós. E como Ele nos amou da maneira mais infinita,
e imensurável, Ele nos exige que também nós, dentro da nossa limitude, nós devolvamos integralmente esse amor que Ele nos dá a Ele. Basta refletirmos como está o nosso amor a Deus. Primeiro ponto do amor a Deus, a exclusividade. O segundo ponto do amor a Deus é a serviçalidade. Não tem jeito de amar alguém se você não está disposto a servi-lo em nenhum momento. O amor que vem de Deus, ele é serviçal. Cristo muito bem ensinou a nós isso, lá na última ceia, quando deixou a mesa, amarrou o avental e lavou os pés dos discípulos. Amor verdadeiro, divino, requer servir o outro. O nosso amor a Deus exige serviço a Deus. Como está o nosso serviço a Deus? E de que forma servir a Deus, Padre? Por meio da igreja. Como está a sua inserção no corpo místico de Cristo, que é a igreja? Você é igreja de maneira responsável, ou você não quer responsabilidades com Deus e com as coisas de Deus? Porque é muito fácil, meus irmãos, nós vimos a missa e não temos compromissos nenhum com a igreja. Mas não assumindo uma serviçalidade, você não consegue amar a Deus, porque o amor exige serviço. Por isso que às vezes é tão difícil, a comunidade é composta por tanta gente, mas às vezes quando a gente precisa de alguém para fazer uma coisa, parece que a gente precisa ficar implorando para fazer, quando na verdade deveria ser o contrário. Essa solicitude, essa vontade, essa disposição, esse ardor em servir a Deus, ele transpassa para o meu serviço à igreja, e devia ser o contrário, e às vezes é tão difícil de achar pessoas para o serviço da comunidade, e às vezes se criam conflitos, porque pessoas não querem servir, não sei o quê. É uma coisa também de todos nós nos questionarmos. É fácil dizer amar a Deus, mas não ter compromisso com aquela que tem parte em Deus. Por que quando fala de Deus tem que falar de igreja? Porque Deus é a cabeça do seu corpo, que é a igreja. Não tem jeito de servir a Deus se eu não tenho no transpasso esse amor e esse serviço por meio da igreja. É para você se perguntar, acho que você pode dar um pouco mais para Deus por meio da igreja. Tem muita gente desempregada na igreja católica, no sentido de não querer compromisso. É radical a palavra, não tem outra saída. Então o amor a Deus passa pela exclusividade e pela serviçalidade. O amor a Deus, meus irmãos, passa sobre esses dois pontos primordiais. E é um amor inegociável. Ou se ama ou não se ama. Não tem meio termo. Eis o amor de Deus. Por outro lado está um outro amor, que está embrenhado ao amor de Deus, que é o amor ao próximo. Padre, como saber como amar o próximo? Tem um exemplo e um professor excepcional, e melhor do que ele não existe. Jesus Cristo. Quer aprender o que é amar? É só olhar a figura de Jesus. E aí, olhando para Jesus, a gente tira as exigências do verdadeiro amor. Primeira coisa, o amor verdadeiro, que é o amor ao próximo. E ora, minha gente, não tem jeito de ir para o céu se não amar o próximo, viu? E o próximo, sabe quem é o próximo? É aquela pessoa que Deus permitiu na sua vida. O maridão, a esposa, a sogra chata, a nora encrenqueira e fofoqueira, o seu vizinho de mesa lá no trabalho, que quer uma oportunidade para puxar o seu tapete, a sua vizinha fofoqueira que fica espalhando mentira sobre você. Todas as pessoas.
que Deus colocou no seu caminho. Todas devem ser amadas na medida de Cristo, se nós queremos ser cristãos verdadeiramente. E se nós não amarmos todas com o amor de Cristo, nós não estamos amando a Deus, porque o amor a Deus passa pelo amor do próximo. O amor do próximo é um caminho que nos leva ao amor de Deus. Já dá para saber como é difícil amar a Deus, né? Aí vem a sogrona lá. Ih, Deus, está difícil, hein? É ela mesma que você tem que amar. Tem um outro trecho bíblico. Ora, se amais aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pagãos fazem isso. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Aí é o amor. Se nós conseguirmos, ou estivermos conseguindo amando, nós estivermos amando de fato aquilo que para nós pode ser considerado como inimigo, que nos incomoda, que nós queremos fugir, se nós conseguirmos amar, aí sim nós temos a autenticidade de dizer: eu amo a Deus. Primeira coisa, o amor de Cristo tem uma exigência muito difícil de nós nos submetermos, que é a incondicionalidade. Então, o amor a Deus, o Padre já deu 2 elementos: a exclusividade e a serviçalidade. O amor ao próximo, a incondicionalidade. Amar sem esperar em troca, sem esperar nada do outro. Porque a gente ama e a gente quer receber um muito obrigado, a gente quer receber gratidão, porque a gente ama e a gente quer receber reconhecimento. A gente vê na igreja isso às vezes. Se o padre não fala que foi legal o que eu fiz, não vou mais. Ou se o padre fala: você pode melhorar nisso, não vou mais. É um amor que não é gratuito. Um amor que exige resposta. Isso não é amor de Deus. Por isso, olhar para Cristo é ver um amor incondicional. E é assim que nós devemos amar o outro. Porque às vezes aqueles que Deus coloca no nosso caminho, meus irmãos, não merecem o nosso amor. Mas nós temos de amar. Por quê? Pelo mérito do outro? Não. É amar o outro porque ama a Deus. Incondicionalidade. Não por condições. Fácil? De maneira alguma, porque a gente vive querendo receber recompensa. Padre, eu amo meu marido, eu faço tudo por ele, e ele não reconhece. Isso mesmo, ame o seu esposo por amor a Deus, porque talvez o seu maridão nunca vai merecer o seu amor. É a figura daquela mãe, sabe aquela mãe que educa o seu filho certinho e depois, quando o filho cresce, ele se submete por caminhos inesperados, sabe? Mas aquela mãe que persiste no amor, não põe condições, ela ama porque ela ama. Esse é o amor incondicional. Outra característica do amor ao próximo que nós devemos assumir, as pessoas com quem convivemos: a oblação. O que é a oblação? É você conquistar algo bom por meio de um sacrifício. Oblação, o que vai acontecer aqui nesse altar, nós vamos obter a salvação pelo sofrimento de Cristo. Um sofre para que o outro tenha a vida. Isso é a oblação. Amor ao próximo exige sofrimento. Você quer saber alguém que te ama? É alguém que sofre por você. Porque se não tem sofrimento, não tem amor. Quem namora aí? Namorados, ergue a mão. Ninguém? Tem uns 3 aí que eu vi. Fica com vergonha, né? Muito bem. Qual é a motivação primeira para alguém que começa a se encantar por uma pessoa? Por exemplo, um rapaz
se encanta com uma moça. Qual é a motivação? Aquilo que a moça pode oferecer para ele. A beleza, talvez a simpatia, etc. Se tiver um carrão ainda, ajuda mais ainda, né? Ora, então ele se aproximou porque ele viu que ela tem algo a oferecer. Isso não é amor, ainda. Isso é paixão. Só que agora ela está toda bonitona, tudo esticadinho, né? A pele de pêssego, está tudo em cima, né? Tudo nos trinques. Ele também, está tudo certinho, está com um tanquinho lá, atleta. Só que eles vão se casar, aí beleza. Vão passar os anos, e a pele de pêssego vai enrugar, e o tanquinho vai virar máquina de lavar roupa, e aí é que exatamente vai transparecer se o amor foi semeado ou não. Por quê? Porque agora eu vou estar com esse homem e essa mulher, não mais pelo que ela tem a me oferecer, mas porque eu me decidi estar com ela até o fim da vida dela. Aí entra o amor, que ama não pelo que o outro oferece, que dá a vida não porque vai receber algo em troca, porque acabou aquela beleza, aquele encanto. Está junto porque se ama. Eis o amor oblativo, meus irmãos, que entrega, que dá a vida. Quando você está bem, um outro exemplo, quando você está bem na sua vida, com dinheiro, você tem um monte de amigos, não tem? Agora passa por provações, para ver quem fica ao seu lado. Quem fica ao seu lado é porque de fato te ama. Por quê? Porque o amor se prova no sofrimento. Deus criou toda a obra da criação, é o sumo poder. Cristo submeteu-se, é Deus, se submeteu à fragilidade. Ele poderia muito bem salvar a humanidade por outra forma, em vez do sofrimento, mas ele se submeteu para mostrar que o amor que vem de Deus, ele se mostra no sofrimento. Por isso não adianta você querer amar as pessoas sem sofrer, não vai ter jeito. E o sofrimento nas relações se dá às vezes pelo silêncio, às vezes a gente tem que ficar quieto. Se dá às vezes porque você quer que o outro seja igual a você, ou pense como você, e o outro não vai pensar como você. E você vai ter que aceitar, às vezes se calar, às vezes falar com paciência, com mansidão, quando na verdade você queria esganar o outro. Isso é amor. Fácil esse amor oblativo? De jeito algum, mas é possível. Então, a incondicionalidade e a oblatividade ou oblação, eis as duas características principais do amor ao próximo. Como um amor implica o outro, o amor a Deus implica o amor ao próximo, essas dimensões e essas características se unem, de modo que nós temos a amar a Deus também de maneira oblativa e também de maneira incondicional, sem pôr condições para Deus. Eu rezo isso porque eu quero aquilo. Isso não é amar a Deus. Eu vou tanto na igreja, mas me acontece isso. Você não está amando a Deus, você está pondo condições. Também as características e os atributos de Deus vale para o próximo. Quem é esposa, esposo, ama o outro com exclusividade, na fidelidade, e sendo fiel ao outro vai estar amando a Deus sobre todas as coisas. Ama o outro também na serviçalidade. Às vezes você tem obrigações para fazer e você reclama para fazer porque os outros não merecem. De fato, às vezes podem até não merecer,
mas vai e faça por amor a Deus, e o seu dia vai ser muito mais colorido, com toda certeza. O amor transforma ambientes, transforma pessoas, transforma realidades, mas exige de nós, meus irmãos. Se você quer conseguir de fato amar deste modo que a palavra de hoje nos sugere, sozinho você não vai conseguir. É preciso um detalhe importantíssimo: o relacionamento com Deus. Só para encerrar a homilia, se você não estiver em Deus, você não vai cumprir a missão de amar aqueles que Deus confiou para você. Por isso o Padre tem falado, vida de oração, senão você não vai conseguir participar da Santíssima Eucaristia de domingo ou sábado à noite. É inegociável, mas se você pode mais dias, porque a Eucaristia te dá força. Vida de oração, vida de sacramentos. Quando você comete algo que de fato você percebe que não é legal, busque o sacramento da reconciliação, senão você não vai conseguir amar. Também outras coisas, a afabilidade para com Deus e com o próximo, a capacidade de chegar no outro. Vamos conversar em Deus, e aí reza, e aí você seja sincero com aquilo que está te fazendo mal do outro. Hoje em dia o casamento não consegue nem conversar e se falar. Por quê? Porque não tem vida de oração. E toda relação construída sem Deus tende ao fracasso. Por isso que casa num dia e separa daqui 3 meses, hoje em dia. Porque não começou tudo em Deus. Então vocês que são solteiros aí, que estão namorando, relacionamento em Deus, se você quer que perdure. Porque senão não vai durar 3 meses. Amar. Eis o que nos sugere a liturgia de hoje. É um desafio. Nós só conseguimos junto de Jesus. Por isso peçamos a Ele a fortaleza, que é esse dom que vem do Espírito, para nós conseguirmos amar. E amando o próximo, nós conseguiríamos amar ao Todo-Poderoso, o Deus do céu e da terra. Assim seja. Amados irmãos, vamos ficar em pé e professar a fé em Deus e na Igreja Católica. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Irmãos e irmãs, caríssimos cristãos, oremos para que os discípulos de Jesus, todos nós, ponham em prática o duplo mandamento do amor, inscrito no coração de todo homem. E nós responderemos: lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelo Papa Francisco, pelos bispos e presbíteros, pelos diáconos e fiéis, para que se entreguem com ardor e sem descanso ao serviço do Deus vivo e da sua palavra. Oremos, irmãos. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos povos onde a guerra parece não ter fim, e pelas famílias onde já não há amor, para que Deus lhes renove a esperança,
Oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos pobres, os explorados e órfãos, e por aqueles que a sociedade põe de lado, para que encontre quem os ame e os acolha. Oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pelos homens e mulheres não violentos, para que Deus seja sua força nos combates que tiverem de travar, oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Pela nossa Assembleia Dominical, para que a palavra que nela escutamos nos leve a falar e a viver como Jesus. Oremos ao Senhor. Lembrai-vos, Senhor, do vosso povo. Certamente você tem alguém para amar que Deus colocou no seu caminho, que é tão difícil. Coloque a mão no seu coração, peça ao Senhor a força para cumprir esse mandamento que o Senhor entrega a você hoje. Me ajude a amar, Senhor. É difícil, me ajude. Às vezes também nós não amamos a Deus acima das nossas paixões. Peçamos para Deus que conceda para nós o dom do amor único e exclusivo, a fidelidade a Deus. Entregue nesse altar também suas intenções, aquilo que você está precisando para a sua vida pessoal, familiar. Ó Deus Todo-Poderoso, ensinai-nos a amar, e pela força do vosso Espírito, que nós possamos, ó Deus, manifestar amor exclusivo, serviçal a vós, para que um dia possamos, junto de vós, residir na morada eterna, preparada para cada um de nós. Que as nossas orações subam até vós, e desçam sobre nós as vossas bênçãos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Noite e dia, longas madrugadas, e a semente espera. E o milagre, antigo e sempre novo, fecunda toda a terra. Do grão morto e pisado, a vida nascerá. Na mesa eis o pão. Abençoa, ó Senhor, nossos dons, dá-nos tua paz e a unidade no teu corpo, que se consuma também com nós. Abençoa, ó Senhor, nossos dons, dá-nos tua paz e a unidade no teu
irmãos e irmãs, para que essa nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Olhai, ó Deus, com bondade as oferendas que colocamos diante de vós, e seja para a vossa glória a celebração que realizamos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Nosso dever é a nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos. Louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que Ele fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz, a voz dos anjos e dos santos todos, para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Santo, 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 Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, Santo. Senhor, vós sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele. Mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com os seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando a sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e o sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei a vossa igreja que caminha nas estradas do mundo, rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Vicente, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamasses para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo, dai força para construirmos juntos o vosso reino que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade,
vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em mim, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Obrigado, Jesus, por poder participar dessa entrega de amor, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a Eucaristia é a mais perfeita de todas as oblações. Em cima da pedra desse altar, o Senhor atualiza o mistério da cruz, da ressurreição e da ascensão. Aquele mistério de sofrimento, aquele mistério de entrega, claro que não mais de forma cruenta, mas por meio dos sinais sacramentais. Mas Cristo se entrega nesse altar. Peçamos neste momento, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos ajude a sermos pessoas oblativas, que consigam amar à medida de Deus. Ajudai-nos, Jesus, que o vosso sangue, o vosso corpo, que nos tocou, possa nos fortalecer. Obrigado, Jesus. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda minha vida transformar. Teu corpo santo a me tocar, com teu poder a me curar, toda minha vida transformar. Oremos. Ó Deus, que os vossos sacramentos produzam em nós o que significam, a fim de que um dia entremos em plena posse do mistério que agora celebramos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos assentar para os avisos. Muito bem, meus irmãos. Então, no dia 1º de novembro, vai cair num domingo, a igreja celebra a solenidade de todos os santos, né? Então, no fim de semana, nós vamos celebrar nesse fim de semana do dia 1º, essa solenidade. Na segunda-feira, dia 2, é dia de finados. Então, nós não teremos missa nos cemitérios, por causa da aglomeração, não se tem controle, não tem como higienizar a mão de todo mundo, etc. Então, as missas serão realizadas aqui nas comunidades da paróquia. Prestemos atenção. Segunda-feira, dia 2, teremos missa às 7 da manhã, aqui na Matriz São Francisco e na comunidade Santa Luzia. Depois, essa missa que vão se juntar as comunidades, tá bom? Depois, às 8h30, nós teremos missa na comunidade Nossa Senhora da Assunção e na comunidade São João Batista, tá? Às 8h30. E depois, às 10, missa novamente aqui e também na comunidade Santa Luzia de novo. Quem não entendeu nada, veja no Facebook. Prático, né? Muito bem. Por quê? Precisa ver as comunidades que vão celebrar juntas para poder ir aonde está determinado, porque senão não comporta. No dia de Nossa Senhora Aparecida, como não temos senha, a missa das 8h30 me parece que encheu e ficou gente que teve que ir embora para casa e voltou depois. Então, por isso que nós dividimos por comunidades. Então, vejam no Facebook que eles vão postar ainda, tá? Na mesma semana, depois na terça-feira em diante, que é dia 3, as missas semanais vão mudar do dia 3 em diante para as 19 horas, mais cedo, meia hora. Quem participa ou quem assiste, a partir do dia 3, os horários vão mudar, das 7h30 agora para as 7 horas da noite. Na mesma semana, no dia 6, que é na sexta-feira,
vai se iniciar o grupo de oração. Então, os outros grupos de oração das outras comunidades vão se juntar para celebrar junto aqui, um grupo de oração só. Então, começa no dia 6. Então, toda sexta após a missa. Aqueles que podem vir à missa, é muito salutar, né? Então, inicia com a missa e depois o grupo. Você precisa de oração, eis o ambiente e o movimento que nos proporciona isso, né? Inscrições para batismo. Já se iniciou e já se encerrou a turma, porque tem muita criança. Mas você pode deixar o seu nome, se você conhece alguém que é católico e que tem a criança sem batizar, incentive. Aí deixe o nome na lista de espera para abrir um outro curso, que nós vamos dar mais uma formação, na hora que encerrar essa. Tá bom? Então, deixe o nome na secretaria. As exigências maiores são sobre os padrinhos. Tá? Os pais nem tanto, porque a criança tem direito ao batismo e ela não escolheu o pai e a mãe que ela tem, né? Então, ela tem direito ao batismo, mas as exigências são sobre os padrinhos. Tá bom? Padrinho deve ser alguém próximo da família, que tem acesso à criança. Por quê? Porque ele tem que inculcar a fé católica. Isso que é a função do padrinho, não é dar presente no Natal. Tá bom? Tem que ensinar a fé para a criança. Então tem que ser alguém de igreja. Não adianta você chamar alguém lá do candomblé, né, que fica pulando lá de fim de semana e depois vai ser padrinho no dia do batismo. Tem que ser alguém católico que esteja ativo na igreja, que tenha um testemunho de vida, uma pessoa reta, honesta, moralmente, para testemunhar a fé para a criança. Tem aniversariante do dia, da semana? Alguém fez aniversário hoje? Tem um aniversariante lá. Olha lá, o nosso irmão lá atrás, olha que bênção. Parabéns, um dia menos, hein? Também o nosso seminarista fez hoje 48 anos. Então, uma salva de palmas para os nossos aniversariantes, que Deus abençoe, viu? Deus abençoe. E hoje nós tínhamos uma missa de 7º dia. Quem são os familiares? Não adianta, olha, se o padre Alexandre faz, mas eu estou falando o que é recomendável. É a missa em sufrágio da alma, não é a liturgia eucarística. Então tem que pegar o nome, não adianta vir na hora da liturgia eucarística e dar o nome para o padre, porque o padre tem que rezar nessa intenção antes da missa, para ele oferecer a missa. E missa não é só liturgia eucarística, do ofertório para frente. Missa é liturgia da palavra e liturgia eucarística. Então, tem que apresentar à equipe de liturgia os nomes, as intenções, pelo menos quando for eu, antes da missa. Porque o padre tem que rezar pela alma, pelo sufrágio da alma. Se ele reza na hora da oração eucarística, não estou dizendo que não tem validade, mas será que ele ofereceu o que já foi celebrado antes daquele momento para o sufrágio daquela alma? É de se questionar. Então, a família chega um pouco antes quando vem embarcar e comunica ao pessoal, eu pedi uma intenção, né? A pessoa vai ver, tá bom? Porque hoje nós acabamos não rezando, e não adianta dizer, vamos rezar uma Ave Maria pela alma, que não é. O padre não ofereceu a missa sufrágio, por isso o padre vai pegar esse nome, e vou rezar a minha primeira missa amanhã, nessa intenção, porque eu gosto de coisas bem pontuais. Se não é, não adianta, tá bom? Então me comprometo, depois da missa vocês esperem ali que eu vou pegar o nome, tá bom? E peço desculpas pela nossa falha, porque nós somos família, e toda família tem dificuldades, né? Tá bom? Por isso que eu não gosto também, os nossos irmãos em casa deixam o nome de falecidos. O padre não rezou antes da missa por aquele falecido. Não adianta, tem que vir à missa para rezar. Tá bom? Vamos ficar em pé. Depois da missa, vocês me esperem, tá bom, a família? Por gentileza. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos livre sempre de toda adversidade e derrame sobre vós as suas bênçãos. Amém. Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a fim de que transbordeis de alegria divina. Amém. Assim, abraçando o bem, a justiça, o amor,
possais correr sempre pelo caminho dos mandamentos de Deus e tornar-vos co-herdeiro dos santos. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te, quero louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo